Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas. Uma conversa direta com conteúdo do seu interesse. Nossa convidada deste episódio é a agente educacional Poliana Santos. Olá, Poli. Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, meninas? O prazer é todo meu. A Poli, ela é graduada em História e uma ativista que luta por justiça social e equidade de direitos há 14 anos. Ela também é organizadora da Parada LGBTQI+, de Londrina e fundadora e coordenadora do Projeto Rango, que é um projeto bem legal. Bem-vinda de novo, Poli. Poli, ser ativista social é uma coisa que gera muito críticas, né? Ainda mais na sociedade atual, onde todo mundo pensa que os mais desfavorecidos, quem defende os mais desfavorecidos, é taxado de comunista. Mas o que te levou a isso? Por que o ativismo social? É um tipo de dom ou pode ser desenvolvido assim durante a vida? Com certeza pode ser desenvolvido. Eu acho que o ativismo social ele vem muito com a oportunidade do conhecimento, né? Seja ele acadêmico ou não, né? Mas o conhecimento do mundo, de como a gente é estruturado em classes, em categorias, e conforme a gente vai ficando mais velho, sai daquela fase da infância, da inocência, e começa a refletir mais. Onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero da vida, ali o ativismo social começa a se despertar, principalmente se você é protagonista de uma categoria da sociedade que é mais marginalizada. Né? Então, assim, apesar da palavra dom, né? Você nasceu com isso e você só desenvolveu. Não, eu acho que é um insight, um despertar mesmo, a partir do momento que você começa a criar um mínimo de consciência de cidadania, de sociedade, de onde você está inserido. E comigo não foi diferente. Eu não era uma adolescente engajada, né? Uhum. Como toda adolescente, eu tinha os meus posters na parede e assistia os clipes na TV, como toda adolescente na época. E aí, a partir do momento da vida adulta, que daí que você começa a pensar um pouco melhor. Por que as oportunidades de trabalho para você vêm de uma maneira diferente? Para aquela sua amiga ou para aquele seu amigo parece que é mais fácil, né? Então, quer dizer, ser preta, lésbica, pobre, ou seja, marginalizada de todas as formas, isso fez essa consciência despertar. Sim, com certeza. E eu vou falar assim, não existe... na minha cabeça, ou nas minhas vivências, melhor dizendo, uma hierarquia de opressão. Mas o fato de você ser uma pessoa negra num país racista, de você ter uma relação ou desejos homoafetivos num país LGBTI-fóbico, né, vai te proporcionando experiências de violências, né, do qual você realmente começa a pensar, sou diferente, me fazem diferente e me fazem diferente para me diminuir. Então, alguma coisa aí não está certa, né? O mundo não é igual para todo mundo, não é como eu aprendi ou fui, como posso dizer, inserida desde pequena a pensar que todo mundo é igual, só basta lutar, só basta construir, né? Não é como a musiquinha que toca no final do ano na novela, né? Pois mas meritocracia. Em que momento exatamente esse desejo de brigar pelo seu direito, de se reconhecer, de ir à defesa do que você tem direito na sociedade surgiu de fato? Eu consigo pontuar muito bem datado esse momento. Foi a partir do momento que, como educadora, assim como vocês me apresentaram, eu fui inserida na APP Sindicato, no Sindicato dos Educadores e Educadoras do Paraná.
A partir do momento que eu comecei a assistir palestras, participar de formações, né? Eu comecei a ter acesso a ferramentas que pudessem me desenvolver nesse sentido. E, coincidentemente, ou não, foi o momento também do meu primeiro ano de história, né? Quando eu comecei a graduação, que daí eu também tive outros acessos, outros debates, e aí isso afloresceu com tudo. Abriu, né? sua mente. Abriu. O Aí conhecimento é tudo. Foi pontual, assim. Eu já tinha passado por algumas experiências, mas elas não chegaram ao ponto de que esses 2 momentos pontuais conseguiram despertar o ativismo em mim. E a partir do momento desse despertar, como é que você começou a combater as desigualdades sociais e a lutar por direitos especificamente? Então, o meu primeiro passo foi justamente procurar iguais, né? Onde eu conseguiria encontrar pessoas que tinham o mesmo desejo que eu. E aí foi quando eu me deparei com os movimentos sociais mais organizados, né? Para além daquilo que eu tinha profissionalmente acesso, né? Que seria a luta sindical. E aí eu comecei a conhecer o movimento de mulheres, o movimento LGBTQIA+, né? O movimento étnico-racial da cidade. Cada um em determinada proporção e tempo, mas na mesma... Vamos supor... Isso, né? E aí foi quando eu falei, bom... São ferramentas onde eu já tenho pessoas com mais experiência que, no mínimo, vão me mostrar os caminhos que já passaram e aí podem vislumbrar um caminho novo para mim, né? E aí foi quando eu, por exemplo, tive acesso ao Conselho Municipal de Política de Proteção às Mulheres de Londrina, Conselho Étnico-Racial, né, os movimentos de mulheres aqui da cidade. Então, foi tudo isso quase que ao mesmo tempo, né? Achou a sua turma? Achei a minha turma. Isso faz toda a diferença. Né? Faz porque é um acolhimento, primeiro, de você não se sentir sozinho na luta. Porque quando você desperta para as violências que você foi cercado ou cercada a vida toda, você sente um medo. Porque você sabe que está diante de uma problemática, mas você pensa, mas como é que eu vou fazer isso sozinha? E quando você se encontra dentro de um movimento, né, de um coletivo, de pessoas que pensam parecido ou igual a você fala, opa... Né? Não sou eu, não estou sozinho. Ó, tem uma galera aqui que dá pra gente puxar junto. Que legal. Fortalece bastante. E o projeto Rango surgiu nessa coisa... Nessa toada? Nessa toada, Como que surgiu, na verdade? O projeto Rango é um dos projetos mais recentes na minha vida. Porque... Já teve outros desse tipo? Não necessariamente desse tipo. Eu participo de alguns coletivos na cidade há bastante tempo, como vocês colocaram no início, né? E aí a gente já fez N ações, né? Então a gente já desenvolveu, principalmente na área de educação, projetos, tanto na periferia mais vulnerável da cidade, como nos distritos e assim por diante. Só que o projeto Rango, que é um projeto que semanalmente nós levamos lanche para pessoas em situação de rua, ele nasce em 2021 justamente naquele insight, sabe, de pandemia, de distanciamento e, ao mesmo tempo, como a gente vai se reorganizar novamente, né, como a gente vai se desenvolver. E eu não sei se vocês lembram, acreditam que sim, foi um 2021 de um inverno muito rigoroso. Foi. E eu, como sou uma pessoa muito friorenta, certo dia eu estava ali, né, com muito frio, pensando... E a minha mãe, que é uma senhora que tem 80 anos, olhou para mim e falou assim, filha, imagine, né, as outras pessoas na rua. Mas na hora me veio à mente, eu falei, imagine as pessoas nas ruas. E aí eu comecei a tratar com os amigos mais próximos. Falei, gente,
bora fazer alguma coisa pra galera? Vamos levar uma sopa? Né? Porque, por exemplo, esse trabalho do sopão é algo conhecido em todas as cidades de um porte, né, maior, às vezes desenvolvido por instituições religiosas, às vezes, né, só por pessoas mesmo, mas não é uma ideia nova. E aí eu falei, olha, tem a galera do sopão, mas eu acredito que eles não fazem isso todo dia. Vamos escolher um dia da semana? Vamos levar marmita para as pessoas? Ah, mas não deu outra. Meus amigos e amigas abraçaram a ideia e aí eu comecei a fazer um fundo de financiamento com quem estava próximo mesmo. Ó, seguinte, vou fazer um negócio lá, você doa alguma coisa? Doa uma grana? Se não tiver grana, quer doar em alimento? E aí a gente ficou 3 anos no Projeto Rango trabalhando com a questão de marmita, inclusive com voluntários, tanto no preparo, né, do cozimento, como na distribuição. E aí a gente começou, né, tá no inverno e foi se prolongando. E em todos esses anos, por exemplo, desde 2021, no mês de dezembro a gente tem um hábito de fazer uma ceia. Né? Então, assim, a gente já foi na praça ali da Avenida Tiradentes, que agora foi restaurada e tiraram as pessoas em situação de rua de lá. Mas a gente já foi lá, a gente já foi na Tomi Nakagawa, sempre levando um alimento diferenciado no mês de dezembro. Então, não ficou com aquela coisa do inverno. Se estendeu pelo ano todo. Pelo ano todo. Né? Muita gente critica, o povo fala que vai, leva alimento, faz uma doação de roupa para o pessoal do morador de rua. Vocês sentem esse... Porque fala que está estimulando eles ficarem na rua. Vocês sentem essa crítica? Você recebe essa crítica? Claro, a gente recebe essa crítica e eu acho que todo mundo que trabalha com pessoas em situação de rua, eles são criticados justamente por causa dessa violência que engloba todos esses fatores que a gente já falou antes, da discriminação, da pobreza, dessas pessoas não terem tido os mesmos acessos. E aí, o que a gente tem o hábito de conversar e falar e perceber? Essas pessoas, em suma, de apontamentos muito críticos, elas tiveram uma vida muito bem privilegiada, né? Então, assim, não que aconteceu comigo, mas quando eu estou levando um lanche, por exemplo, para uma pessoa em situação de rua, eu fico pensando, pô, e se eu tivesse com fome? Né? O que eu queria comer? Qual é essa questão? Porque, assim, uma coisa eu tenho muito consciente comigo, meninas. Esse projeto Rango, que não envolve só a mim, Poliana, apesar de ser a idealizadora, mas nós temos os voluntários, nós temos a parceria com o Centro Juvenil Vocacional, ali no Xangri-Lá, aqui em Londrina, né? Mas, assim, eu penso que é um compromisso de todos nós de pensar essa sociedade mais justa. Sim. Porém, a gente sabe que não é uma responsabilidade. A responsabilidade é do Estado. Né? Nós, como sociedade, nós vamos para o meio político, nós elegemos nossos representantes, nós temos pessoas no jurídico, no legislativo, no executivo, que deveriam pensar essas problemáticas das cidades. E não pensam. Aliás, então, por falar nisso, questão da... Eu queria... Você que é bem politizada... E aí é o momento que eu fico com vergonha. Você que é bem politizada, Poli, como que você avalia o desempenho do Legislativo de Londrina? Porque eu, particularmente, acho que essa legislatura lá é muito despreparada, muito fraca. E o que está faltando na Câmara, no seu ver? Além da inteligência, que lá está faltando muito. Olha só, você está colocando a sua Não, sou questão aí. Sou eu, Thelma Elorza, que está falando que está faltando inteligência na Câmara de Londrina. Eu acho que o principal que falta para os nossos legisladores e legisladoras é a vontade política de realmente fazer para além das propostas do período eleitoral. A pessoa, na época da eleição, ela promete, ela jura de pé junto, ela abraça o amiguinho, o desconhecido, a pessoa em situação de rua, mas depois que está lá dentro, as pautas são muito mais confundidas com os seus desejos pessoais do que o que acontece na cidade.
Isso da vontade política, para mim, é pontual. Quando você fala assim, por exemplo, falta inteligência no Legislativo de Londrina, por que eu brinquei com você com toda a liberdade? Porque a gente tinha que pensar um pouquinho e fazer as pessoas que nos ouvem refletir que será que falta inteligência ou tem muita inteligência para que as coisas continuem como assim? Estão, porque favorece exatamente o que a gente tem vivido há bastante tempo. Em relação ao despreparo político, é claro que existem pessoas que adentraram os legislativos, enfim, até executivos da vida aí na história da nossa sociedade, sem o preparo necessário. E acho que a gente está em eterna construção, né? É até bacana fazer essa reflexão. Mas a continuidade e o mau exercício de que quando você assume a problemática, eu não vejo, por exemplo, a questão de você ter uma pessoa, por exemplo, em São Paulo, a gente tem candidatos e candidatas que representam determinadas categorias profissionais. Então, vamos lá. Vamos falar do representante dos entregadores das redes, né, de comidas, vamos dizer de assim. iFood, eu não sabia se eu podia falar ou não. Pode falar. Vamos lá, representante do iFood. Vamos dizer que ele não tem lá um conhecimento acadêmico como um grande legislador que passou pelos bancos das academias, etc. Mas ele sabe a realidade que ele vive, da onde ele vem, o que acontece com ele, qual é aquela rotina de vida, né? E ele vive a cidade. Ao mesmo tempo, ele está em todos os cantos, porque ele vai entregar tanto para quem mora na periferia da cidade, como quem mora no grande centro ou na parte mais rica, vamos dizer assim. E ele, de repente, se elegeu como um legislador. Vamos falar da vereança, né? Eu não vejo problema ele chegar lá sem ter um currículo anterior de um grande político, mas depois que ele está lá, o que ele está fazendo? Porque a gente tem que manter o compromisso com a categoria que ele foi eleito. Exatamente, mas aí é que tá. Os que estão lá hoje na Câmara têm alguns projetos de lei que, pelo amor de Deus, gente, eles querem privatizar as praças, as áreas de lazer, de social, do que o povo tem. E dá para a empresa cuidar, que vai cobrar do povo? O que é isso? Então, o que você acha disso? O que eu acho disso, volto na que a gente falou na pergunta anterior. Será que é falta de inteligência? Porque eu acho que é astuto demais. A quem interessa? Eu vou fazer uma crítica agora. Muito pontual, por exemplo, a gente entender o que está acontecendo dentro da educação, que às vezes a sociedade não tem acesso. Nós, dentro da educação, temos 3 categorias de funcionários, né? Nós temos o QPM, que é o professor concursado, o QFEB, que é o quadro dos funcionários concursados, o PSS, que ele é um processo seletivo simplificado, e nós temos agora a terceirização das pessoas que trabalham dentro da escola. A gente falou isso recentemente num podcast sobre a pejotização dos professores. Exatamente. E aí eu pergunto, a quem interessa uma empresa que vá controlar todo o corpo de funcionários de uma escola através de uma licitação? Então, essas questões, a nossa sociedade, ela não se preocupa ou elas não veem o quanto isso toca o nosso processo. A realidade dela, no processo dela. Eu acho que o pior, quando a sociedade, quando os eleitores elegem um político, um vereador, no caso, ele vai estar lá para representar essa parcela de eleitores, assim como todos que estão lá para representar. Aí não é uma parcela, ele está ali para representar a sociedade. Só que lá ele se distancia tanto do eleitor, e o eleitor simplesmente não cobra, esquece da função dele de ir lá cobrar o cara que está lá. Às vezes esquece em quem votou. Esquece em quem votou e fica esse distanciamento. E lá ele acaba, o vereador, o candidato, que então o candidato fez uma série de propostas, chegou lá no parlamento, esqueceu.
do que ele se comprometeu. E Exatamente. continua a vida dele, porque o eleitor que ficou aqui também esqueceu que elegeu esse cara. Como é que pode mudar isso? Eu acho que a educação é sempre o caminho. E quando eu falo educação, eu estou falando assim, da gente conversar desde a mesa do boteco de bar, até passando pelo encontro das vizinhas que fazem crochê, até os senhores que jogam sua sinuca, até os grandes bancos universitários. Eu acho que quando eu falo de educação, eu acho que a nossa sociedade precisa ser reeducada. A gente precisa... Quem tem a oportunidade, né? Porque a gente tem que entender que não são todos, mas quem tem ou quem teve a oportunidade tem que reverberar isso. Ontem eu estava no curso com um rapaz, nós fazemos um mesmo curso hoje, e é muito engraçado porque ele foi aluno de uma das escolas que eu trabalhei há muito tempo. Então eu conheci ele menino e hoje ele é um homem e se tornou um professor. E ele estava falando sobre isso. A vontade que ele tem de voltar para a escola, que a gente se conheceu, e fazer a diferença lá. Né? A vontade que eu tenho até hoje, né? Apesar de ser licenciada em História, eu sou uma educadora que trabalha na parte administrativa. Mas sempre que o colégio que eu estudei a vida toda, no Jardim Paraíso, aqui em Londrina, me convida para uma palestra, eu faço qualquer tipo de movimento para estar lá presente, para tentar trazer de volta. A educação, através da escola, da universidade, é importante, mas ela extrapola isso. Ela pode ser feita a todo momento, sabe? A gente que tem um pouquinho mais dessa oportunidade tem que falar, tem que colocar, tem que trazer para reflexão. Porque as pessoas, a partir do momento que elas caem na reflexão, elas se auto-organizam. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui em Londrina. Semana passada, houve um problema na rede de esgoto do bairro São Jorge, aqui na cidade, e ficou dias sem água potável para eles. Eles se movimentaram, levaram a mídia, fizeram protesto, fecharam a rua Saueuquinde, é uma das ruas mais movimentadas de Londrina. Ali, quem mora na Zona Norte sabe o quão é importante aquele fluxo. Fizeram toda a movimentação para chamar a atenção. E ninguém ali perguntou quem tinha diploma, quem não tinha, quem era o líder, quem era o presidente. Não. A população se auto-organizou pelas suas pautas. E deu certo. Porque senão, assim, só para terminar, o que ia acontecer? Eles iam ser atendidos? Claro que eles iam ser atendidos. Daqui quanto tempo? Exatamente. Quantos dias, né? Mas quem tem sede precisa de água. Quem tem fome precisa do pão. Então, a volta naquilo que você falou do Projeto Rango. Eu não fico perguntando o currículo da pessoa que está recebendo o alimento no momento. Entendi. Ela está com fome. É verdade. E se ela puder comer... eu vou falar até uma coisa diferencial do Projeto Rango, que às vezes pode ser até um pouco escandaloso, vamos dizer assim, para a nossa sociedade, né? A gente trata o alimento com muito carinho e leva para as pessoas em situação de rua, né? Pobreza, a gente tem toda essa leitura. Mas algumas meninas que estão, né, em situação de trabalho na rua, situação de prostituição, né? Viram a gente em alguns pontos que a gente vai e começaram a se aproximar. E aí, ao se aproximar, a gente... quer um pãozinho? Quer um lanche? Porque a gente faz o lanche agora, né? Quer um copo de refrigerante? Quer um chá? Né? A gente estava com medo de chegar porque a gente não sabia se vocês iam dar pra gente por causa da nossa situação. A gente olhou para elas e falou assim... Isso é indiferente. Tá com fome? É a situação que eu preciso saber. Você tá com fome? Porque se você não tiver, tem outro que tá. E aí eu vou dar preferência pro outro. É isso que a gente precisa saber. Né? Ô, Poli, o podcast está ficando um pouquinho comprido, mas... Eu falo demais. A gente fala demais. Mas, Poli, você foi candidata a vereadora em 2020 e 2016 também, né? Vai se candidatar esse ano? Vou porque eu acho que
assim como eu fiz todo esse discurso anteriormente do que eu acho sobre política, eu acho que eu mereço a oportunidade de colocar isso na prática e também de ser cobrada daquilo que, em teoria, eu falo hoje. E, queira ou não, o sistema que nós vivemos em sociedade hoje, a política, ela é um passo principal para você conseguir desenvolver a justiça social, a luta por equidade de direitos, né, dentro da organização que a gente entende hoje como sociedade. Então, eu me coloquei nessas 2 últimas oportunidades, fui a segunda mais votada do meu partido, atualmente sou a suplente da vereadora Lenir de Assis, né, e eu acredito e quero trabalhar muito para que, de repente, ano que vem, vocês me convidem para me cobrar. Do tipo, você veio aqui e aí agora, né? Tá gravado. Mas, tá gravado e a gente vai chamar mesmo. E qual é o quadro geral? Qual é a perspectiva aí nessa essa conjuntura de pré-eleição? Ainda não tem nada muito certo. Como é que está a perspectiva? A gente percebe assim, os pré-candidatos à vereança é mais simples deles se colocarem, né? Então, já tem alguns colegas, eu mesma, as pessoas que me conhecem já sabem que eu sou uma pré-candidata, até mesmo pela legislação eleitoral como a gente deve se colocar, né? Uma pré-candidatura, tranquilo. O que deixa muito incógnito na nossa cidade aqui é o executivo, né? Quem serão os nomes para prefeitos? Isso ainda está muito num cenário... É o pior que... Bom, deixa eu ficar quieta. Mas a perspectiva, assim, olha, é uma campanha bonita, né? Para todos e todas, né? Porque é uma campanha que a gente sai de um 2020, né, pandêmico, onde as pessoas tiveram bastante dificuldade para fazer suas campanhas, para a oportunidade do tete a tete, do olho no olho, e disso aí, o meu projeto é esse. Vota em mim e me cobra depois. E não ficar só naquilo, né, da campanha ali da rede social, né? Colocando número, fazendo fotinha. A como dancinha foi, né? do TikTok. As dancinhas do TikTok. Se for para fazer dancinha no TikTok... É bom a sociedade, o eleitor, ter cuidado com isso, né? Se alertar para o que é realmente um eleitor, um candidato comprometido com as questões sociais que precisam e o eleitor que só está aí para aparecer e fazer foto. E eu queria fazer até um apontamento em relação a isso, já que a gente está finalizando por esse assunto de política. Eu acho que o eleitor e a eleitora, e cobrar de todas, enfim, projeto e não mídia. O que eu estou querendo dizer de mídia? Não que as pessoas não vão usar a rede social, eu também vou usar minhas redes sociais para, né, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, mas pautas que pessoas se apropriam para aparecer, sabe, para surfar. Você falou de projetos dentro da nossa Câmara de Londrina. A gente tem vivido nos últimos anos, e não só nessa legislatura, por exemplo, muita gente surfando dentro de pautas que até já estão vencidas no judiciário. Que não são aprovadas, que estão, sabe, ilegalizadas, mas surfam porque são o quê? São as típicas pautas polêmicas, né? Desculpe o palavreado que eu vou usar aqui, mas ainda tem eleitor que acredita em mamadeira de piroca. Né? Então, o que teve de projeto, essa legislatura bateu recordes de projetos inconstitucionais, porque queria legislar sobre coisas que já foram vencidas, pautas que já foram julgadas. Não, te falar que falta o eleitor ali falando pro cara, sai dessa. Vamos tratar do que a cidade precisa? O londrinense fez muito disso. Aí eu cansei. Falei, quer saber? Não para não, gente. Polly, muito obrigada pela sua presença aqui. O papo foi bom. Se deixar, a gente vai até ficar aí umas 2 horas, só que cansa, né? Meninas, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade. A gente vai te chamar mais vezes para eu me coloco aqui para vocês e também para o público que vocês atendem à disposição, sabe? Porque eu acho que momentos como esse são esses momentos que eu falo do crescimento, da educação, de levar para fazer refletir. Tô falando que eu sou dona da verdade, não. E nem vocês são. E nem o londrinense é. Mas o fato de dar um insight para as pessoas pensarem e falar,
eu ouvi isso lá, aquelas meninas trouxeram isso para mim, deixa eu fazer minha pesquisa então, deixa eu entender. Como você falou, a gente teve projetos aí dentro das câmaras, e não só de Londrina, inconstitucionais, sem pé, sem cabeça, mas para o público começar, o eleitor, eleitora pensar, mas... E aí? O cara... E vamos falar, uma coisa que atinge a mente das pessoas é o teu bolso. É você que está pagando aquele salário. Pagando aquele cara lá. É. Vamos ficar atentos, né? Obrigada, Polly. Eu agradeço. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Continue acessando o Londrinense Pod, assista o podcast no nosso canal, acione o sininho, se inscreva, curte e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.